Vamos falar aqui de um outro tema que nos dá como é que eu posso dizer? Uma perspectiva. Porque ontem aqui, Sônia, aliás, tudo que diz respeito pode vir aqui, Gabi, enquanto a gente conversa, pode habilitar o negócio aqui. Ontem, a questão da vacina que vem, ou dos insumos que vêm da Índia, tiveram sobes e desce o tempo. Quantas vezes nós falamos que sim, que não, que sim, que não? Mas agora parece que é oficial, né? A notícia que surge, que deixa a gente um pouco mais... Ufa, a coisa parece que vai acontecer. Depois de falar de veto e tudo mais, agora bateu-se o martelo de que sim, a Índia vai fornecer vacinas e vacinas finalizadas para o Brasil. Ótimo. Essa é uma notícia boa. As vacinas produzidas na Índia podem sim ser exportadas para todos os países, disse hoje o presidente do Instituto, a empresa indiana que fabrica lá no país asiático o imunizante contra a Covid, que é o mesmo da AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, que é exatamente aquele escolhido pelo governo brasileiro como aquele que vai ser aplicado. No domingo ele havia dito, esse mesmo representante, que a exportação das vacinas estava proibida, por enquanto, por priorizar o mercado indiano, que é um mercado gigantesco. Lembrando que o potencial de fabricação dessa empresa é de 1 bilhão de vacinas. A previsão deles é da fabricação de 1 bilhão de vacinas. Essa vacina já está sendo aplicada lá no Reino Unido, o Reino Unido que também tem vacinas oriundas, terá vacinas oriundas da China. Pelo menos a gente fica um pouco mais. Nada tem a ver com aquela outra vacina, daquela Bharat, alguma coisa, que é uma outra vacina. É outra vacina. Essa é a vacina de Oxford que está sendo produzida por uma empresa da Índia. Exatamente. As empresas da Índia, elas têm excelência nessa produção de medicamentos, de vacinas, de insumos. Inclusive, a gente teve a oportunidade aí de conhecer algumas delas no começo do ano, antes da pandemia, por uma infeliz coincidência ou feliz coincidência, porque hoje a gente pode aqui reportar o que nós vimos. Realmente é de excelência e eles têm condições de fazer uma fabricação em massa. Tem condições mesmo. Inclusive, existe um grande laboratório. Eles são muito fortes em genéricos, inclusive. E tem um grande laboratório aqui em Goiás também. Desde quando os genéricos passaram a ser... tiveram quebra de patentes e toda aquela abertura que começou no Ministério da Saúde, que tinha José Serra como ministro, e isso foi adiante com outros ministros que assumiram essa função. Nunca o genérico deixou de ser uma prioridade para a saúde aqui no Brasil. Sempre com uma participação importantíssima na oferta. Farmácias especializadas na oferta de genéricos surgiram a partir dessa possibilidade que surgiu lá nos anos 90 e muito se tinha de desconfiança de medicamentos genéricos, porque havia correntes e muitas delas defendidas pelos laboratórios dos chamados remédios éticos, né? Aqueles que são os medicamentos originais desenvolvidos por esses laboratórios. Sempre se plantaram desconfianças em cima do genérico, mas o Brasil fez um trabalho incrível de conscientização das pessoas, de entenderem que os genéricos são simplesmente remédios idênticos àqueles feitos nos grandes laboratórios e com testes de bioequivalência, coisa que não acontece com os remédios de características similares. Que você usa remédios similares no seu dia a dia. Exatamente. Eu não vou citar aqui porque eu não vou fazer propaganda. Não, mas tem alguns que você ouve aqui em propaganda na Rádio Bandeirantes, em outros lugares, e está na gôndola da farmácia, que são similares, são remédios que são cópias perfeitas do remédio original, porém eles não têm testes de bioequivalência, mas os genéricos, esses têm. E grande parte da matéria-prima vem da Índia. Vem da Índia. E é uma parceria que a gente devia explorar ainda mais. Claro que no dia 11 de março veio a pandemia e o Brasil não pôde desenvolver mais esse tema. Mas realmente o Brasil e a Índia, eles têm tudo para serem parceiros em várias... Já são dos BRICS, né? Já fazem parte do grupo que Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mas eles têm mais afinidades ainda para ainda fazer crescer mais nesse mercado da saúde, da fabricação de remédios, de genéricos, de tecnologia. Então a Índia está sempre muito presente, embora a gente não perceba muitas vezes, né? E agora, com esses assuntos tão polêmicos aí, a gente vem a aprofundar um pouco mais nossos conhecimentos. E, Ronald, você falava da história do genérico, isso me lembrou a entrevista do Joel, que falava ontem do trabalho de conscientizar as famílias, né? Sobre a morte cerebral dos seus entes queridos, etc. E tal. Então, esse trabalho dos genéricos, ele veio exatamente nessa toada do que o Joel falou. Ele veio de pequenos grupos para fora. Quer dizer, os próprios médicos começaram a recomendar o genérico e desmistificar
desmistificar essa coisa de que o genérico seria uma coisa pior. Nociva para a saúde ou menos exatamente. efetiva nos tratamentos. Ainda existem alguns médicos que colocam na receita não substituir por genérico. Mas existe um trabalho que é feito nas farmácias que as pessoas, e muitas redes de farmácia fazem exatamente isso, que é oferecer a possibilidade da pessoa saber que existe um genérico daquele medicamento. É isso. Porque a pessoa, para a farmácia, às vezes, não é porque está vendendo um remédio mais caro que aquilo tem uma margem de lucro maior. Muito pelo contrário, às vezes o genérico que custa muito mais barato tem uma margem maior para a farmácia do que o medicamento ético. Mas depende de um trabalho das pessoas chegarem, porque é complicado muitas vezes, tem gente que não aceita e quer comprar um remédio que ela está acostumada a tomar com aquele nome. A confiança está baseada no nome que remete à memória efetiva e que sempre foi ofertado pelo laboratório com aquele nome. E aí quando você troca por alguma coisa INA, né, no remédio, ou ONA, ou sei lá o quê, as pessoas podem criar algum tipo de desconfiança. Isso é um trabalho que demorou anos para haver a consciência, e o remédio genérico passou a ser uma realidade no Brasil muito por causa desse trabalho, da conscientização das pessoas e também no trabalho da farmácia para o cliente, para dizer, existe esse medicamento, se você quiser, a gente pode te ofertar. Isso aí.